Na madrugada de 6 de junho de 1944, Dwight D. Eisenhower estava sentado à mesa, com o peso de toda a guerra sobre seus ombros. O que estava prestes a acontecer na manhã daquele dia definiria não só o destino da Segunda Guerra Mundial, mas também o futuro da Europa e do mundo. Como comandante supremo das forças aliadas na Europa, Eisenhower sabia que as horas que se seguiam eram cruciais e cada decisão que tomasse seria carregada de consequências irreversíveis. Ele observava o mapa da Normandia, com o plano de invasão cuidadosamente desenhado, e ponderava. O ataque, que ficaria conhecido como Operação Overlord, seria o maior desembarque anfíbio da história. As forças aliadas, compostas por mais de 156 mil homens das Forças Armadas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França Livre e outros países aliados, estavam posicionadas para atacar as defesas nazistas nas praias da Normandia. Mas o tempo estava contra ele. O clima inclemente no Canal da Mancha impedia a visibilidade ideal. A previsão meteorológica ainda não era favorável, com ventos fortes e chuvas intermitentes que tornavam a operação arriscada. Durante a noite, o comandante da Força Aérea, General Karl Spaatz, havia relatado que as condições não seriam perfeitas para os bombardeios programados, mas, em um cálculo estratégico, Eisenhower sabia que adiar a invasão era um risco ainda maior. A surpresa e a rapidez eram vitais. Eisenhower, de temperamento calmo, mas com uma pressão palpável, ligou para o general Bernard Montgomery, comandante das Forças Terrestres Britânicas, e o general Omar Bradley, comandante das Forças Terrestres dos Estados Unidos. Ambos estavam cientes do peso da decisão, mas eram homens de ação. Eles sabiam que não havia mais tempo para discussão. Montgomery, em particular, foi claro sobre o fato de que, se a invasão fosse adiada mais uma vez, a moral dos soldados poderia ser prejudicada. "Está decidido então", disse Eisenhower. Ele olhou para o relógio. "Vamos em frente. Os desembarques começam com a maré alta amanhã de manhã e nada vai impedir isso." Era uma ordem difícil, mas foi uma decisão tomada com confiança, apesar do nervosismo interno. Ele sabia que muitos dos homens sob seu comando seriam vítimas das balas nazistas nas praias da Normandia. Mas ele também sabia que a vitória final dependia desse momento. Ao lado, o general Walter Bedell Smith, chefe do Estado-Maior de Eisenhower, observava com atenção. Ele sabia que o momento que estava por vir testaria a força de vontade do comandante. "Você está fazendo a escolha certa, Ike", disse Smith, referindo-se à pressão da decisão. Eisenhower fez uma pausa, olhando mais uma vez para o mapa. Cada marca no papel representava não apenas um lugar, mas as vidas de milhares de homens que estavam prestes a entrar em combate. O risco era imenso, mas a oportunidade também era única. Para as forças aliadas, um dia decisivo estava por vir. A ordem foi dada. A Operação Overlord, a invasão da Normandia, estava prestes a começar. As tropas estavam prontas, os paraquedistas já haviam sido lançados atrás das linhas inimigas, os bombardeiros estavam prontos para atacar e a Marinha estava em posição para fornecer o apoio necessário. No quartel-general aliado, Eisenhower se levantou. Ele não podia deixar de se perguntar sobre os homens que partiriam para a batalha. Seriam capazes de resistir? Suas forças estavam prontas para o que estava por vir? O custo seria alto, mas a vitória exigiria o sacrifício deles. "O futuro da guerra está em nossas mãos agora", murmurou para si mesmo antes de se dirigir para o telefone para confirmar os detalhes finais. Mas a decisão já estava tomada. Ele e todos os que o acompanhavam estavam prestes a entrar na história. Enquanto a madrugada do 6 de junho de 1944 se aproximava, o general Erwin Rommel percorria sua sede em La Roche-Guyon, uma pequena cidade ao longo do rio Sena, onde ele estava situado.
A guerra, que até então parecia ser uma batalha de movimentos táticos rápidos, agora se havia tornado uma luta desesperada para evitar o colapso definitivo das forças alemãs. Ele sabia, por instinto e pelos relatórios, que os aliados estavam em movimento. A invasão estava iminente. A questão era onde exatamente as forças aliadas atacariam. Rommel, o Deserto Fox, era conhecido por sua habilidade estratégica e pela flexibilidade no campo de batalha, mas agora, em sua última defesa, ele sentia que estava lutando contra uma maré imensa. Ele não tinha os recursos nem as reservas para competir com a força esmagadora que os aliados estavam reunindo. Seus homens estavam cansados, as defesas mal preparadas, e ele tinha poucas opções. Dentro de seu escritório, Rommel olhou para o mapa da Normandia, suas mãos apertando a madeira da mesa. A linha costeira era um ponto fraco, com muitas praias expostas e poucas fortificações significativas. O marechal sabia que os aliados não atacariam em pontos fortificados como Calais, mas sim em áreas mais vulneráveis. Ele foi interrompido pelo som de passos apressados e pela porta que se abriu abruptamente. General Fritz Bayerlein, um de seus mais confiáveis subordinados, entrou com um semblante grave. "General, o inimigo continua se movendo", disse Bayerlein, entregando-lhe um relatório de inteligência. Rommel franziu a testa ao ler. A informação era precisa. A invasão estava prestes a acontecer, mas o local ainda não estava confirmado. Ele passou os dedos pela testa, frustrado. "Eu já sabia que isso viria", disse Rommel, quase para si mesmo. "Mas não é só o que sabemos, é o que não sabemos que pode nos destruir." "Devemos reforçar as praias, senhor", sugeriu Bayerlein. "Ainda podemos colocar mais homens nas linhas de defesa." Rommel olhou para ele, sua expressão grave. "Não temos mais tropas para isso. Os reforços estão longe e não podemos deixar nossas forças espalhadas pela França. Precisamos confiar no que temos." No campo de batalha, o jovem soldado Hans Müller, um novo recruta, estava sendo treinado nas defesas da praia. Ele se encontrava entre as várias linhas de trincheiras e obstáculos, colocando minas e cercas de arame farpado, mas sentia a ansiedade aumentar conforme o tempo passava. Ele não sabia exatamente o que estava por vir, mas seus superiores falavam em tons sérios e raramente olhavam nos olhos de seus homens. "Acham que vão conseguir impedir os aliados com isso?" perguntou Müller a Karl, seu colega de pelotão, enquanto ambos estavam se preparando para as fortificações. Karl deu um sorriso cansado, levantando os ombros. "O que podemos fazer? Temos o que temos, e o que temos são ordens. O general Rommel sabe o que está fazendo. Ele nunca falhou antes, não é?" Müller assentiu, mas algo dentro dele não se sentia confortável. "Eles têm mais homens, mais aviões. O que nós temos são trincheiras e alguns caças velhos. Não parece que vamos durar muito." Karl olhou ao redor e abaixou a voz. "Não podemos pensar assim. Se nós acreditarmos que vamos perder, já estamos derrotados antes de começarmos. Eles não sabem o que nos espera aqui. Precisamos mostrar a eles que a bússola de Rommel não os guiará à vitória." A tensão era palpável nas trincheiras. Homens se preparavam para um inimigo que se aproximava rapidamente, sem saber ao certo onde a luta aconteceria. Eles sentiam a pressão das ordens de seus superiores, mas também a incerteza do que realmente aconteceria no dia seguinte. As palavras de Rommel ressoaram em suas mentes. A resposta é resistência. Resistência até o último homem. Enquanto isso, em sua sede, Rommel continuava a traçar os possíveis pontos de ataque. Ele sabia que uma defesa efetiva exigiria muito mais do que apenas uma reação às forças inimigas. Ele não poderia confiar apenas nas fortificações de concreto, que estavam longe de serem suficientes para enfrentar o ataque iminente. O relógio parecia andar mais devagar a cada hora que passava.
Ele não podia deixar de se perguntar: seria suficiente? O comando de Hitler, centralizado em Berlim, ainda não lhe havia dado as ordens definitivas que ele aguardava, deixando-o em uma posição vulnerável. Cada minuto estava se tornando mais pesado. Ele não podia permitir falhas. Ele sabia que, caso as forças alemãs perdessem a Normandia, a guerra estaria praticamente perdida. Rommel fechou os olhos por um momento e, por um segundo, sua mente se afastou da tensão das operações. Pensou na sua família, longe das linhas de frente. Pensou na casa tranquila onde ele costumava descansar. Mas esses pensamentos rapidamente desapareceram. Ele não tinha mais esse luxo. Preparem-se para o pior, disse Rommel para seus oficiais de volta ao seu escritório. E que a coragem nos guie. Vamos mostrar a esses aliados que ainda somos uma força a ser temida. O som das embarcações de desembarque, cortando as ondas, quebrava o silêncio pesado da madrugada. O dia D tinha chegado. As praias da Normandia estavam prestes a se transformar em campos de batalha. Private James Cooper, de Omaha Beach, estava encolhido na pequena embarcação, olhando para as linhas costeiras que se aproximavam. A tensão era palpável. Estamos quase lá, Coop, disse Private Thomas Riley, seu amigo de infância, com a voz tensa. Não tem mais volta, agora. Cooper não conseguiu responder. O medo se misturava com a adrenalina. Seu estômago estava apertado e seus pensamentos estavam embaralhados. Eles haviam treinado para isso por meses, mas nada poderia preparar um homem para o que ele estava prestes a vivenciar. A única coisa que restava agora era seguir em frente. A praia se aproximava rapidamente, e o barulho das metralhadoras alemãs já podia ser ouvido ao longe. O fogo pesado da artilharia inimiga começou a cortar o ar como lâminas, e as primeiras bombas explodiram nas imediações, lançando poeira e destroços para o ar. Cooper apertou o gatilho da sua arma, tentando se manter concentrado. Não podia hesitar, não podia ceder ao medo. "Fogo! Fogo! Fogo!" gritou o sargento Williams, à frente da linha de frente, como um comando claro que cortou o ar. Ele estava em movimento constante, liderando os homens sem parar. "Avançar! Avançar! Para as trincheiras!" A primeira onda de soldados já tinha pisado na areia. O choque foi brutal. As metralhadoras alemãs disparavam incessantemente das posições fortificadas, cortando o ar com uma ferocidade ensurdecedora. Cooper viu os primeiros homens caírem, atingidos pelo fogo pesado, mas não havia tempo para parar. A praia estava um caos, com soldados caindo, gritos ecoando e o barulho das explosões dominando tudo. "Siga-me, Coop!" Riley gritou, puxando seu amigo em direção às trincheiras que começavam a ser formadas. Mas as explosões continuavam a atingir a areia com uma violência incansável, e Cooper sentiu o coração disparar. O ar estava pesado, o cheiro de pólvora misturado com o sal do mar, e o som das balas cortando o ar nunca parecia cessar. "Aqui! Aqui!" gritou um soldado à frente, e Cooper viu um pequeno abrigo improvisado no meio da praia. Ele correu em direção a ele, junto com Riley, ambos com um instinto de sobrevivência mais afiado que nunca. As explosões continuavam a sacudir o chão. Cooper sentiu um choque quando a areia ao seu lado foi levantada por uma explosão, e ele ouviu o grito agudo de um homem que foi atingido. "Está tudo bem, Coop?" Riley perguntou, mas seu rosto estava pálido, a preocupação clara em seus olhos. "Sim, mas..." Cooper começou a falar, mas foi interrompido pela imagem de um soldado inimigo correndo na direção deles, com a metralhadora girando em sua direção. Cooper atirou instintivamente, mas o soldado caiu no chão antes de ele poder pensar em qualquer outra coisa. A adrenalina de combate tomou conta dele. "Vamos! Para as trincheiras!" O sargento Williams gritou novamente, seu rosto determinado. Eles começaram a se mover em direção à linha de defesa improvisada, as trincheiras de areia e pedras, que eram a única coisa entre a morte e a vida. O som das balas continuava ensurdecedor, mas eles não podiam parar.
Do outro lado da batalha, o general Erwin Rommel estava em La Roche-Guyon, acompanhando a progressão da invasão. As informações chegavam com rapidez, mas a resposta alemã estava sendo dificultada pela falta de comunicação eficiente. Ele sabia que a chave para manter a praia era Omaha Beach. Se as forças aliadas conseguissem estabelecer uma cabeça de ponte ali, seria o fim. General Bayerlein, o inimigo já está na praia. O que temos para contra-atacar? Rommel perguntou, sua voz tensa, mas com uma calma estratégica. Ele sabia que a situação estava se deteriorando rapidamente, mas ainda não perdera a esperança. Senhor, temos algumas unidades de resistência, mas elas estão sendo dizimadas. Não temos tempo para reunir mais forças em grande número. Bayerlein respondeu com um semblante preocupado. A resistência no setor de Omaha é brutal. Rommel observou o horizonte, seu pensamento rápido buscando uma solução. As defesas em Omaha estavam sendo superadas, mas ele sabia que as forças aliadas teriam dificuldades para avançar sem apoio aéreo ou blindados adequados. A prioridade é segurar as praias, Bayerlein. Não podemos deixar que eles estabeleçam uma linha firme. Rommel ordenou, a frustração clara em sua voz. Ele sabia que a guerra estava em um ponto de inflexão, mas as forças aliadas, mais organizadas e bem treinadas, estavam se movendo com precisão. Rommel teve um breve momento de reflexão sobre a enormidade da situação. Ele estava lutando para retardar o inevitável. Enquanto isso, Private Cooper, agora nas trincheiras, respirava com dificuldade. Seus olhos estavam fixos na linha à sua frente. Omaha Beach estava transformada em um campo de batalha infernal. O combate corpo a corpo se desenrolava, e Cooper sentiu o peso da guerra finalmente cair sobre seus ombros. Ele olhou para Riley, que estava ao seu lado, com a expressão de quem já havia perdido a esperança. Mas então, Riley olhou para ele, e seu olhar passou de medo para algo mais. Não vamos parar até o fim, Coop. A gente vai sair disso. Riley disse, sua voz firme, embora o medo ainda estivesse lá. Mas havia algo de resoluto na maneira como ele falou. Cooper assentiu, mesmo sabendo que o futuro era incerto. Eles tinham um objetivo: sobreviver. E o dia D era a prova de fogo. O inferno nas praias da Normandia não deu trégua. O sargento Williams estava com os olhos fixos na linha de fogo à sua frente. Os primeiros minutos após o desembarque haviam sido um caos absoluto, mas ele sabia que não poderia ceder. Mesmo com as baixas elevadas, ele se mantinha firme, comandando seus homens com uma autoridade silenciosa que vinha de sua experiência. Private James Cooper sentia sua respiração rápida e ruidosa, o ar encharcado pela umidade da manhã e o cheiro de pólvora queimando. Ele estava preso entre o pânico e o desejo de sobreviver. Cada explosão que caía na praia lançava destroços para o ar, e ele sentia a pressão de continuar avançando, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. "Por aqui, Coop!" gritou Riley, apontando para uma trincheira improvisada nas proximidades, onde uma linha de resistência estava sendo montada. Cooper olhou para o amigo e, sem hesitar, seguiu-o. O som das metralhadoras continuava forte e o chão parecia tremer a cada explosão. Eles chegaram à trincheira, onde alguns soldados estavam se abrigando, tentando organizar uma defesa. Riley olhou para os outros homens ali que estavam começando a se organizar sob a pressão do combate. "Vamos, precisamos cobrir aquele ponto." Enquanto a batalha se intensificava, Cooper tentava focar no que estava acontecendo ao seu redor, ignorando o medo que parecia crescer dentro dele. Ele se abaixou e olhou para o horizonte, onde o mar revolto e os navios de guerra disparavam contra as posições alemãs. As forças aliadas estavam começando a avançar, mas cada metro conquistado vinha com um custo elevado. Ao longe, a artilharia alemã respondeu com fúria, tentando repelir a ofensiva.
O som dos bombardeios pesados fez a terra tremer novamente. Alguns soldados foram atingidos e os gritos de dor ecoaram pelo campo de batalha. Cooper fechou os olhos por um momento, tentando afastar as imagens de destruição, e olhou para Riley. Eles não vão nos parar, Coop. Vamos avançar. Riley disse com a voz rouca, seu olhar determinado. Ele sabia que, se eles falhassem, seriam varridos, mas naquele momento não havia outra escolha. Enquanto isso, o general Rommel observava com calma e precisão o desenrolar da luta nas praias. Estava em seu quartel-general em La Roche-Guyon, recebendo relatórios que chegavam com a velocidade de uma onda de choque. As forças alemãs estavam retrocedendo em diversos pontos, mas Rommel sabia que não poderia permitir que isso acontecesse. Ele estava ciente de que o ataque aliado ainda estava em sua fase inicial, e o objetivo era impedir que a cabeça de ponte fosse consolidada. Rommel passou a mão pelo rosto, refletindo sobre a escassez de reforços e as ordens imprecisas vindas de Berlim. A batalha estava sendo travada em seus termos, mas ele entendia que a guerra não seria decidida ali, naquela manhã. General Bayerlein, o que temos de reserva? Rommel perguntou, tentando manter a calma. Senhor, a maioria das nossas forças está comprometida nas linhas defensivas, mas temos alguns regimentos que podem ser mobilizados. No entanto, estamos com pouca munição e recursos. Rommel respirou fundo, sabendo que suas opções eram limitadas. Se perdermos a cabeça de praia, perderemos a guerra. A nossa única chance agora é destruir a linha de suprimentos dos aliados antes que eles estabeleçam uma defesa mais sólida. De volta à praia, Private Cooper avançava com seus companheiros de trincheira, os Rangers da 1ª Divisão, sob um fogo contínuo. O som das balas ricocheteando contra as rochas e o metal dos veículos blindados criava uma sensação de tensão que parecia intransponível. Eles estavam finalmente começando a ganhar terreno, mas o progresso era lento e as defesas alemãs não davam margem para que os homens relaxassem. Desça! O Sargento Williams gritou, quando uma explosão próxima atirou areia e pedras para o alto, quase atingindo Cooper. Ele se abaixou instintivamente, tentando se proteger do impacto das granadas e tiros. Eu vi um homem cair! Gritou Private Riley, apontando para um soldado ao longe que havia sido atingido. Cooper, sem parar para pensar, correu em direção ao colega de pelotão, puxando-o para trás da linha de fogo. Ele está vivo! Ajude-me a puxá-lo! Cooper ordenou, seus músculos tensos, enquanto ele tentava salvar a vida de seu amigo. Riley e outros soldados correram para ajudar, enquanto a batalha continuava ao redor deles. Cada passo parecia uma luta contra o tempo. Eles estavam lutando, não apenas contra os alemães, mas contra a própria resistência do corpo e da mente. O avanço era tão pequeno quanto as respirações que eles tomavam. Mas ao olhar para os outros soldados, Cooper viu algo que não havia notado antes. A força da unidade, a força de seus camaradas. Eles estavam ganhando terreno, mas a guerra, com toda a sua brutalidade, mostrava a verdadeira face do sacrifício. Rommel sabia que não poderia manter a defesa por muito mais tempo. As forças aliadas estavam começando a estabelecer uma linha de defesa sólida, e ele tinha poucas opções para interromper o fluxo de suprimentos que entrava pelas praias. A luta estava longe de terminar, mas a batalha pela Normandia estava definitivamente em movimento. As tropas aliadas, lideradas pela coragem de homens como Cooper e Riley, estavam se firmando. O ponto de inflexão havia sido alcançado e a resistência alemã começava a ser desgastada, mas o custo da vitória seria imenso. O céu acima das praias da Normandia estava carregado de fumaça e neblina, os ecos das explosões ainda reverberando no ar. O fogo das metralhadoras alemãs continuava a cortar o som das correntes e dos passos dos soldados que avançavam nas linhas de frente.
Mas para Private James Cooper, aquele caos, aquela confusão, estava se tornando mais familiar a cada momento. Ele sentia a adrenalina pulsando em suas veias, e sua mente, embora ainda tensa, já se havia ajustado ao ritmo frenético da guerra. "Vamos, Coop!" Private Riley gritou, puxando o amigo pela trincheira improvisada enquanto avançavam. "Não vamos parar agora!" Cooper não podia mais sentir seus pés tocando o solo. Cada movimento era quase automático. A cada passo, uma explosão ou um disparo cortava o ar. Mas eles continuavam, avançando em direção à linha de defesa alemã. As linhas de suprimento aliadas estavam começando a se estabelecer. E embora a resistência fosse feroz, os soldados começaram a perceber que a maré da batalha estava virando a seu favor. "Avancem! Não parem!" O sargento Williams gritou, enquanto ele liderava o pelotão. Eles estavam a apenas alguns metros de uma posição de artilharia alemã, e o objetivo era destruir o ponto de resistência antes que mais tropas pudessem ser enviadas para reforçar a linha de defesa. "A vitória está ao nosso alcance, mas precisamos agir agora." Cooper sentiu o peso de suas palavras. A sensação de estar a um passo da vitória era esmagadora, mas a cada metro conquistado, o preço em vidas aumentava. O som das granadas e metralhadoras parecia não ter fim, e por um momento, Cooper não sabia se estava correndo ou se simplesmente sendo levado pela correnteza de guerra. Quando chegaram à posição de artilharia alemã, Private Riley se abaixou rapidamente, atirando para neutralizar qualquer ameaça. O sargento Williams fez um gesto para que seguissem, e os homens avançaram para desarmar as defesas. As trincheiras estavam saturadas de corpos, soldados caídos, mas Cooper viu algo que o fez parar por um momento. Os soldados alemães estavam recuando, suas linhas de defesa começando a desmoronar sob o peso do ataque aliado. "Eles estão recuando!" Cooper gritou, sem acreditar no que via. "Nós estamos vencendo!" O grito foi ouvido por outros soldados, e a moral começou a se elevar. Mas, enquanto a vitória parecia cada vez mais certa, a luta ainda estava longe de ser limpa. A resistência final dos alemães foi feroz, com tanques Panzer e tiros de artilharia pesada vindo das posições mais elevadas, tentando segurar os avanços. Em um momento de caos, Cooper foi atingido. O som da bala atravessando o ar e o impacto no ombro o atiraram para trás. O mundo ao seu redor se despedaçou em pedaços de dor e confusão. Riley, em um instante, se abaixou ao seu lado, o rosto pálido de preocupação. Coop, fique comigo, cara!" Riley gritou, enquanto tentava estancar o sangramento. Mas o olhar de Cooper estava turvo e sua visão estava começando a escurecer. Em um momento de caos, Cooper foi atingido. O som da bala atravessando o ar e o impacto no ombro o atiraram para trás. O mundo ao seu redor se despedaçou em pedaços de dor e confusão. Riley, em um instante, se abaixou ao seu lado, o rosto pálido de preocupação. Coop, fique comigo, cara!" Riley gritou, enquanto tentava estancar o sangramento. Mas o olhar de Cooper estava turvo e sua visão estava começando a escurecer. "Eu vou ficar bem, Tom." Cooper murmurou, sentindo as palavras saírem com dificuldade. Ele sabia que o custo da batalha já estava sendo pago em muitas vidas, mas sentia que estava mais próximo de algo maior, uma vitória iminente. Ele já havia dado tudo o que podia. Do outro lado, General Rommel estava vendo sua linha de defesa se desintegrar. Ele estava em movimento constante, tentando reorganizar as tropas alemãs, mas a situação estava além de seu controle. A resistência já não era mais viável. A cabeça de ponte aliada estava solidificada, e as forças de Eisenhower estavam avançando rapidamente. "General Bayerlein, nós não podemos mais sustentar esta defesa. O inimigo já tomou as principais posições." Rommel disse, sua voz tensa de frustração. Bayerlein olhou para ele com um semblante sombrio. "Sim, senhor.
Não temos mais recursos para continuar a luta. Rommel olhou uma última vez para o campo de batalha à distância, com as praias agora dominadas por tropas aliadas. A derrota alemã na Normandia estava selada. Ele sabia que, com isso, as chances de vitória na guerra diminuíam drasticamente para o Terceiro Reich. Rommel deu a ordem para retirar suas forças da área. As tropas alemãs estavam em retirada e a resistência estava se desfazendo. Ele sabia que a guerra não estava perdida, mas a batalha pela Normandia estava. O futuro da guerra estava agora nas mãos dos aliados. De volta à praia, Cooper, ainda no chão, viu o que parecia uma onda de força se espalhando pelos soldados. A resistência estava quebrada, mas a guerra não estava terminada. Ele sentiu uma onda de exaustão se apoderar dele enquanto o mundo à sua volta começava a escurecer. A vitória aliada na Normandia havia sido conquistada, mas a verdadeira guerra ainda estava para vir. A manhã seguinte à batalha de Omaha Beach trouxe um silêncio estranho, interrompido apenas pelo som das ondas que ainda batiam suavemente na areia. A vitória aliada estava consolidada, mas o custo era evidente por toda parte. Private James Cooper estava sentado na areia, os olhos fixos no horizonte. O mar, que havia sido palco de tantas mortes, agora parecia quase pacífico, uma ironia cruel diante do caos que havia tomado aquela costa. Ao seu redor, o som das vozes dos camaradas começava a preencher o vazio da batalha, mas ainda havia um silêncio interior. O peso do que haviam enfrentado ainda estava fresco. Cooper sentiu o braço doído, o sangramento tinha sido estancado, mas o rosto de cada soldado caído permanecia com ele como sombras incansáveis. Cooper olhou ao redor, tentando compreender. Eles haviam vencido, sim, mas a vitória não vinha sem um preço. As praias de Omaha estavam marcadas pelo sacrifício. O barulho da vitória havia sido abafado pelo silêncio da perda. Não acabou, Tom. Não vai acabar tão cedo, Cooper respondeu com uma determinação silenciosa. Ele sabia que o dia D era apenas um passo. A verdadeira guerra ainda estava à frente, mas aquele passo havia sido fundamental para o desmantelamento do poderio nazi. As forças aliadas haviam estabelecido a cabeça de praia, mas o caminho para Berlim seria longo e mais batalhas viriam. Em La Roche-Guyon, General Rommel estava em seu escritório, o rosto cansado e marcado por uma batalha que ele sabia que já havia perdido. A Normandia estava agora firmemente nas mãos dos aliados e as tropas alemãs recuavam para evitar um cerco completo. Ele olhou pela janela as mesmas paisagens que ele havia observado com um senso de orgulho e otimismo agora pareciam vazias e desoladas. O futuro é incerto, mas o curso da guerra mudou, senhor. General Bayerlein estava ao seu lado, falando com um tom de resignação. Se os aliados mantiverem a pressão, será difícil para nós resistir. Rommel se virou para ele, um semblante sério no rosto. Nós perdemos a Normandia, Bayerlein, mas a guerra ainda não terminou. Nós vamos resistir. Ele respirou profundamente, mas o Reich já não é o mesmo. A derrota na Normandia não era apenas uma questão de terreno perdido, mas a prova de que a força invasora aliada era agora imbatível. Rommel sabia que, com os desembarques bem-sucedidos, a chance de uma vitória alemã começava a diminuir. Ele também sabia que a resistência agora dependeria não apenas da força militar, mas de uma liderança que já estava se fragmentando. Enquanto isso, Private Cooper e seus camaradas estavam sendo encaminhados para o campo médico, suas feridas tratadas, mas o peso do que viria em seguida permanecia. Os homens que sobreviveram ao dia D estavam em recuperação, mas suas mentes estavam longe da tranquilidade. A imagem das praias manchadas de sangue, das almas perdidas, dos rostos de companheiros caídos, ficaria com eles para sempre.
Vai ser difícil voltar para casa depois disso, né? Riley disse, sua voz ainda carregada de um cansaço existencial. Como que a gente vai viver depois de ver tudo isso? Cooper olhou para ele, tentando encontrar palavras que não encontrava. O que eles estavam sentindo agora não podia ser descrito em palavras. A guerra tinha mudado tudo, e as cicatrizes não seriam visíveis apenas na pele. Vamos continuar, Tom, e depois disso, vamos ajudar a acabar com essa guerra de uma vez por todas. E isso não vai ser em vão. Cooper finalmente disse, sua voz mais firme. Eles ainda estavam vivos, e isso, de alguma forma, tinha um propósito. O horizonte de Normandia parecia diferente agora. A linha do mar, antes distante, agora parecia mais próxima. Como se aquele passo em frente, aquela vitória suada nas praias, fosse a chave para tudo o que viria depois. Era o começo de um novo capítulo, mas também o fim de muitos outros. A guerra não estava vencida, mas a resistência nazista havia sido gravemente enfraquecida. E para Cooper e seus camaradas, isso era suficiente. A luta continuava, mas o dia D era um marco que não podia ser apagado. As primeiras luzes da manhã começavam a clarear o céu sobre a Normandia. O som da artilharia, das metralhadoras e das explosões havia diminuído, mas o estrondo das botas no solo e os gritos dos feridos ainda ecoavam pela praia. O que restava da linha de defesa alemã estava em colapso, e os aliados começavam a estabelecer uma sólida linha de controle. A batalha havia sido ganha, mas o preço, como sempre, fora alto. Private James Cooper estava deitado na areia, o corpo sujo e ferido, mas vivo. Ele sentia uma dor lancinante no ombro, onde a bala o havia atingido, mas o mundo ao seu redor parecia mais distante, como se ele estivesse em uma bolha de confusão e exaustão. O sangue escorria por sua camisa, mas ele ainda tinha clareza suficiente para entender o que acontecera. Eles haviam vencido. O Mahabit estava finalmente sob controle aliado. Coop, você está bem? Private Riley estava ao seu lado, sua face coberta de sujeira e suor, mas com um olhar de alívio. O medo que estivera estampado em seu rosto durante a invasão agora estava substituído por algo mais próximo da gratidão. Eu acho que sim, só um pouco tonto. Cooper respondeu, tentando dar um sorriso, mas o esforço só fez a dor parecer mais forte. Ele sabia que a luta não havia acabado, mas pelo menos ali, na areia vermelha, a vitória estava sendo conquistada. Os aliados estavam tomando a vantagem e o peso da resistência alemã estava começando a se desintegrar. Mas e os outros? Cooper olhou em volta, vendo o mar de corpos e destroços que a guerra deixara para trás. E seus camaradas, caídos ao lado deles? Riley, ainda segurando o rifle, olhou para o horizonte, onde as ondas batiam suavemente na areia, uma ironia cruel diante do cenário ao redor. Eu não sei, Coop. Ele fez uma pausa. Mas não importa agora. Isso ainda não acabou. Cooper tentou se levantar, mas a dor o fez cair de volta. Ele viu mais homens se aproximando, os médicos de combate correndo apressados entre os corpos dos feridos. Eles não paravam. Eram rápidos, eficientes, mas a quantidade de homens caídos, tanto dos lados aliados quanto alemães, era esmagadora. Por um momento, Cooper fechou os olhos, ouvindo o som distante das vozes e o barulho das ambulâncias. Quando os abriu novamente, ele viu o sargento Williams se aproximando, com o rosto marcado pela fadiga, mas com um semblante decidido. "Coop, Riley", disse Williams, com uma voz firme, mas claramente desgastada. "Nós conseguimos, mas o que vimos aqui hoje..." Ele olhou para o campo de batalha, onde os corpos estavam sendo removidos e os soldados tentavam se reorganizar. "O preço foi alto, meninos." Cooper e Riley olharam para ele, sabendo que o impacto de tudo o que viveram naquelas horas seria algo que jamais esqueceriam. Do outro lado, em La Roche-Guyon,
General Rommel havia observado o fracasso da sua defesa, mas seu pensamento estava longe da praia agora. A luta nas praias da Normandia já havia sido decidida, e ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. A retirada das suas forças estava em andamento e a derrota alemã era inevitável. A vitória aliada parecia certa, mas o preço também seria alto para os soldados que haviam se sacrificado. Rommel estava em seu escritório sozinho, olhando para o horizonte através da janela, quando o general Bayerlein entrou, sem dizer nada de imediato. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. "General, o que será de nós agora?" Bayerlein perguntou, sabendo que a resposta não viria fácil. Rommel se virou para ele, o rosto grave. "A guerra não acabou, Bayerlein, mas a derrota na Normandia é um golpe da qual não conseguiremos nos recuperar. O fim de nosso império está perto, e eu não posso mais esconder isso." Rommel parecia mais cansado do que nunca. A batalha, não apenas física, mas emocional, estava pesando sobre ele. "A responsabilidade é minha, Bayerlein. Fui eu quem confiou nas defesas insuficientes. Fui eu quem não ouviu o que deveria ter sido ouvido." Ele fez uma pausa, olhando para o campo vazio à sua frente. "Mas agora vamos precisar de toda a nossa força para resistir. Não podemos permitir que a guerra acabe aqui." Bayerlein, com um semblante triste, assentiu. Sabia que a luta ainda estava longe de terminar, mas a derrota na Normandia era um ponto crucial. O Império Nazista, liderado por Hitler, começava a desmoronar diante de seus olhos.